Vamos então com o esporte. Abner Luiz chegando com esse pisante que eu particularmente gostei muito. Inclusive amanhã acho que eu venho apresentar o Bom Dia com desse, Abner. Bom dia. Homenagem aos nossos grandes guerreiros e irmãos bombeiros militares. Tá certo, maravilha. E civis também, né? Isso, claro. Abner, é o seguinte, a gente viu a patinação aí no Que Te Faz Bem, um sucesso. Mas quem também patinou foi o Remo ontem, mais uma vez, né? Patinou e patinou feio. Por que feio? Porque foi dentro de casa, na presença do seu torcedor, no segundo jogo, ou seja, na segunda rodada. Havia perdido fora de casa, de repente não teria muita obrigação de ganhar porque pegou uma forte equipe. Mas dentro de casa, aí sim, vem a obrigação, porque é um campeonato longo, um campeonato de regularidade. E o Remo ontem não conseguiu transformar em gol o excesso de posse de bola que tem tido. Teve esse excesso no jogo lá em São Paulo, teve ontem no Mangueirão, mas quem foi efetivo, tanto São Bernardo quanto o Botafogo da Paraíba ontem, foi que os dois colocaram a bola para dentro. Então, levaram esses 3 pontos e resta ao Remo tentar encontrar um caminho nesta Série C, porque até o momento ainda não encontrou. Daqui a pouco o técnico vai falar sobre isso. E Abner, o que a gente está observando, pelo menos nesse início, né, de Série C, tá aí o gol do Muriqui, até houve uma contestação, né, dos jogadores do Botafogo por conta da posição do Muriqui nesse lance, estaria impedido. Agora, Abner, é o seguinte, o que o torcedor realmente está na bronca, né, porque estão se observando uma diferença grande, né, entre o rendimento do Remo no Parazão e agora nesse início de Série C. Pois é, e há uma frase milenar de que o Campeonato Paraense ele não é parâmetro para o Campeonato Brasileiro da Série C. Eu gostei do milenar. Milenar, porque toda vez a gente fala a mesma coisa. Para mim é sim. No Campeonato Paraense, você percebe que contratou mal pra caramba, que tem um monte de jogador que não consegue jogar o Paraense, você não pode acreditar que ele vai jogar o Brasileiro. No passado não tão distante, e aí já não é milenar, é um pouquinho distante só, se reclamava que o Parazão ia jogar em gramados horríveis. No caso do Remo, o único gramado ruim que ele jogou foi já na fase final, aquele jogo em Cametá, onde tinha lama embaixo, tudo e tal, mas não era tão ruim como um dia já foi o Campeonato Paraense. No mais, jogou-se no Mangueirão, no Baenão, em Marabá, até aí Pixuna, um gramado excelente também. Então, aí por quê? O que acontecia? No Parazão, se jogava mal porque os gramados eram ruins, esses jogadores iam crescer no Campeonato Brasileiro. Só que agora não se joga mais em gramado ruim e tu mantens no elenco jogadores que mostraram no Paraense que não vão te entregar e tu vai esperar o quê para a Série C do Campeonato Brasileiro? Quer um exemplo disso? O atacante que veio do banco ontem para fazer o gol da vitória para o Botafogo da Paraíba, ano passado fez vários gols na Série C pelo Botafogo de São Paulo. E aí o que acontece? Quem veio do banco ontem para resolver a vida do Clube do Remo ou tentar resolver a vida do Clube do Remo? O Fabinho, que fez gol só em time do interior, com todo respeito, quando eu digo isso tem gente que reclama, né? E o Tavares, que está tendo hora extra aí no Clube do Remo. Pois é, Abner. Então, esse início de Série C preocupante para o Remo, né? 2 derrotas seguidas, essa em casa, então, realmente acendeu aquele sinal, aquele alerta total no Baenão. E daqui a pouquinho o Marcelo Cabo vai falar que vai mudar muita coisa no Clube do Remo. Mas tem muita coisa errada. Ele bate no ponto de atitude e assume, né, a responsabilidade, mas que vai precisar mudar a atitude ou mudar o time. Acho que o Marcelo Cabo, com todo respeito ao mestre Cabo, né, perdeu um pouquinho a mão em alguns critérios. Por exemplo, se eu tiro os jogadores do time titular porque eles não estão rendendo absolutamente nada, eu não posso colocá-los em campo no segundo tempo se eu quero virar um jogo onde eles não estão rendendo quase nada. O Ronald assiste os jogos do Clube do Remo. Aí ontem pega o garoto, diz, olha, é o seguinte, faltam 20 minutos dessa vez, tu só entra com 5, torcida tá aí, te vira, vai lá e vira esse jogo. Eu acho que é muito injusto com o garoto da base, que vai acabar não produzindo, porque o time já não está produzindo, e aí o que acontece? Vai marcar o garoto, que é o mais novo, é o mais jovem, é o da base. Quando tem um jogador com salário bem grande, está sendo menos cobrado e está entregando muito menos do que se esperava, né? Tá aí, então daqui a pouquinho tem as explicações aí do Marcelo Cabo para mais essa derrota do Remo.